Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Como estão todos vocês? Espero que bem. Olha aí, é tão bom quando a gente começa aí esse papo e a gente vê as pessoas que a gente gosta aparecendo, esse trabalho bacana que a gente faz aqui, essa amada Quinta de Luz. Boa noite, pessoal. Muito bom, muito bom. Mais uma quinta-feira especial. Daqui a pouco eu digo porque ela é especial. Todos os dias são especiais, mas hoje tem um significado bem interessante. Daqui a pouco eu falo. Deixa aí chegar mais um pouquinho de gente. A gente sempre dá essa enroladinha no início para dar tempo de todo mundo chegar e a gente fazer uma grande confraternização de informações, a gente poder se aproximar mais um pouquinho, trocar ideias, né? Que esse é o nosso grande propósito aqui, fomentar informação, trocar percepções. A Quinta de Luz ela tem como missão, dentre tantas, mas levar o seu legado de conhecimento a maior quantidade de pessoas possíveis, com muita tranquilidade, com a oportunidade de a gente poder juntos tratar fatos que, além de serem importantes para o nosso cotidiano, eles serem também provocativo no sentido de fazer com que a gente possa crescer, possa expandir essa nossa consciência maior. Isso é muito bom, muito bom. Vamos lá, de bom tom, né, que a gente sempre começa qualquer atividade, né, da Quinta de Luz, a gente sempre faz uma oração, o Senhor Justo está aqui, a gente sempre faz uma oração, então vamos começar por ela, pedindo a nosso Pai Maior que nos abençoe, que nos inspire, que nos proteja, que nos ilumine, para que sejamos a cada dia instrumento de luz, instrumento da obra da caridade, do amor, que possamos semear sementes frutíferas que alcance o coração e a consciência de todas as pessoas que nos acompanham e todas aquelas que irão advir a partir da oportunidade que temos em expor esse exercício desse amor, dessa troca de caridade, de informação através das mídias sociais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, nos livrando de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Bom de novo, bom estar aqui com vocês sempre, estar aqui nessa casa de amor, que é a Quinta de Luz, nesse ambiente virtual. Como eu falei no início, trocando figurinhas entre nós, não é? E eu falei que hoje é um dia especial, né? Hoje é aniversário de desencarne do nosso baluarte Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869. Então, a quem particularmente eu devo muito, porque transformou muito a minha vida. Eu tenho certeza, todos aqueles que comungam da consciência doutrinária do Espiritismo têm uma influência absurdamente grande. Como todos nós sabemos, foi o codificador das nossas obras, né, da nossa base, que são os livros da codificação espírita, começando lá em 1857 com o Livro dos Espíritos, e aí segue o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, Inferno e Justiça Divina, e a Gênese, e tantas outras obras que ele pôde nos proporcionar. E nessa época do desencarne dele, ele estava justamente trabalhando numa grande obra, que era a mostrar a evidência do magnetismo, né, e essa inter-relação dessas ciências irmãs, magnetismo e espiritismo. E é uma pena que ele
desencarnou justamente no meio dessa construção, não dando chance de finalizar, mas outros obreiros da Seara Espírita vieram após isso e fazem um trabalho belíssimo. A gente já trouxe algumas lives falando sobre essa parte do magnetismo, a importância disso para o bem-estar, para o restabelecimento da nossa saúde, para a nossa longevidade, para melhorar a nossa qualidade de vida, como uma ferramenta de caridade. Então é importantíssimo que todos possam comungar disso. Então, gratidão a Allan Kardec, aniversário de desencarne. Não sei se ele está reencarnado ou não, isso não tenho informação precisa sobre isso, mas onde quer que ele esteja, receba nossos abraços, nossas luzes e nossas bênçãos, tá bom? Vamos lá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que particularmente eu gosto bastante. Quem me conhece sabe, a gente vai conversar sobre obsessão e desobsessão. E o interessante foi que esse tema ele veio muito forte, no final do ano, quando a gente fez a parada de final de ano, que a gente continuou nas quintas-feiras, com um grupo da coordenação lá da casa, com pessoas muito queridas que trouxeram informações maravilhosas, e a gente está retomando aí com o corpo dirigente nas quintas-feiras. E é uma temática que, assim, eu fiz uma pautazinha, porque se deixar, eu do jeito que gosto de falar e do jeito que gosto desse tema, uma hora seria muito pouco para a gente. Então, assim, eu vou ter uma sequenciazinha, eu vou seguir essa sequência para que eu não me perca, porque eu tenho uma certa vivência nessa área, de muita experiência, sobretudo dentro da Quinta de Luz, esses anos todos, são quase 2 décadas nesse trabalho, e alguma coisa a gente consegue compreender e experienciar de uma forma bastante gratificante. E aí a gente quer trazer sempre com muito carinho para todos vocês. Tá? Então vou abrir aqui esse roteiro. Então, como eu falei, esse tema ele veio justamente desde o segundo semestre do ano passado para cá, muitas perguntas mandadas para o site, para as mídias sociais, muitas perguntas mandadas no particular. A gente vivencia um momento complexo, a gente toma aí num respirar, a pandemia ainda se faz presente, mas a gente já vê os números melhorando conforme avançam as vacinas, as pessoas vão tendo mais consciência dos seus papéis dentro desse grande propósito divino de aprendizado que é essa pandemia, que ela traz muito significado, a gente já falou muito sobre isso e a gente vai falar ainda também. E por conta disso, a gente começa a respirar e vem um processo aí de 2 países em guerra, que a gente termina por mexer no nosso emocional, onde a gente deseja paz, a gente deseja serenidade, a gente deseja muita luz, a evolução planetária, que nada mais é que a nossa própria evolução. Então, isso mexe, e as pessoas foram buscar, nessa temática de hoje, informações para se estruturarem melhor para esse momento, tá? Então, esse foi o grande objetivo da gente hoje conversar sobre isso. Como eu falei, eu preparei um roteirozinho, eu vou ler aqui, vou ler, tá, as temáticas e a gente vai conversando um pouco sobre isso. A gente construiu um raciocínio numa sequência interessante, que vai o entendimento da reencarnação, passando por provas e expiações, ou seja, o porquê a gente está aqui, Aí eu pincelo um pouquinho sobre o esquecimento do passado, o benefício do esquecimento do passado, o benefício do livre-arbítrio, o que é o obsediamento, que a gente costuma muito falar obsessão, mas a palavra certa é obsedar, que é importunar incessantemente, é apoderar-se de um espírito, causar uma ideia fixa, obsediar, então a palavra certa é obsedar, então é obsediamento, não obsessão, mas é muito comum, a gente está muito acostumado com essa expressão e é natural que a gente viva falando mais dela do que a palavra correta, mas eu gosto sempre de trazer algumas informações técnicas. A gente vai falar sobre tipos de obsessão, a ação desses obsessores, como é que funcionam, tá? Obviamente de uma forma resumida, que em uma hora não dá para falar uma coisa tão gigantesca como essa temática, as consequências desse processo de obsediamento e as nossas posturas em relação a tudo isso, sobre a temática, e também as sugestões de tratamento, como a gente deve pensar, refletir
conduzir as nossas vidas mediante essa temática, tá? Então, vê só, a gente começa falando sobre a reencarnação, e eu trago o título assim, reencarnação, uma oportunidade de recomeçar. Reencarnar, né, é o retorno espiritual à vida corporal, né? A gente vem para a Terra, que é uma grande escola de amor, uma grande escola de aprendizado, onde a gente passa nessa experiência para poder alavancar o nosso processo, né, de evolutivo, tanto no intelecto quanto na moral. Então a gente vem, encarna, né, passa um tempo, cada um no seu tempo, mediante a sua missão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Depois você volta para a pátria espiritual, plano maior, né, e depois você retorna para cá. E nessa multiplicidade de processos reencarnatórios, a gente vai adquirindo novas experiências, vai ampliando as nossas consciências, vai nos transformando em pessoas melhores, e isso faz com que no coletivo, todo mundo nesse movimento, a gente vai evoluindo. Aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas eu vejo que alguns ainda estão bem atrasados. Atrasados em que aspecto? Moral, intelectual, nos dois, porque a gente vem aqui para crescer nessa dupla, né? Tanto na moral quanto no intelecto, tá? Né? Estruturar, né, o nosso planeta para que ele seja cada vez mais de acordo com a nossa essência divina, com a grandeza que é nosso espírito, com a grandeza dessa missão que é viver, que Deus nos propôs para que a gente possa caminhar nessa jornada, né? E aí é interessante dizer que conforme esse espírito ele vem reencarnando e vai evoluindo, ele vai chegar a um ponto, todos nós vamos chegar a esse ponto, de que o nosso processo evolutivo, a gente chega num nível de espírito puro. Isso muito mais na frente. A gente ainda está na infância do conhecimento, na infância dos sentimentos, das emoções. Temos muito ainda a aprender, muito ainda a nos conquistar, tá? Por que nos conquistar? Porque é através do domínio da nossa vontade, através das experiências do âmbito social, nessa relação de troca, porque nós fomos convidados a viver em sociedade, e isso faz com que a gente aprenda uns com os outros, e aí a gente faz crescer todo o nosso processo, todo o nosso processo evolutivo no planeta, né? Então, assim, quando a gente chegar a espíritos puros, a gente só vai voltar a encarnar se vier ou por missão, tá? Para ajudar uma pessoa, ajudar uma família, ajudar uma sociedade, ajudar um planeta, tá? Ou a gente vai para outros ambientes, outras moradas, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, não é isso que nosso mestre nos ensinou? Então a gente vai para outros planetas, outras oportunidades de aprendizado, tá? Então, quando a gente chega nessa elevação, temos aí sempre escolhas. Muitos ficam porque a gente faz laços, né, com pessoas importantes, sejam familiares, sejam espirituais, né, seja essa vivência toda ao longo de tantas reencarnações, a gente costura um círculo de pessoas muito queridas. E aí, quando a gente percebe que uma pessoa dessa, que a gente ama tanto, né, ainda está numa condição que precisa de auxílio, a gente escolhe também ficar e vem como missão para auxiliar essas pessoas. Caso cumpra-se toda essa parte, né, dessa nossa consciência, aí sim a gente vai buscar novos ares, novos lugares, novos aprendizados, tá? E entre uma reencarnação e outra, muitas pessoas perguntaram isso, tá? Márcio, onde é que a gente fica entre encarnação e outra? A gente chama de erraticidade, tá? Erraticidade é um local de transição, é onde o espírito fica, certo? Entre uma encarnação e outra. Aí fica fazendo o quê? Fica dormindo, descansando? Não. Neste local a gente trabalha, a gente estuda, a gente contribui, certo? O espírito, ele é incessante. Claro que tem seus momentos de descanso, obviamente de acordo com o grau evolutivo de cada um, tem todas as suas atribuições nesse plano, sabe? Que a gente chama lá um plano de transição, que é a erraticidade. E aí é interessante que a gente perceba uma coisa. Eu queria trazer isso para cá porque foi uma vivência que eu tive essa semana, refletindo, que eu gosto muito de publicar no Instagram coisas que nos acrescentem, que nos façam refletir. E eu publico muito no Instagram para que eu aprenda com minhas postagens, eu coloque lá para que eu vivencie aquilo e eu me eduque através da forma que eu publico. Se eu publico, é porque eu acredito. Se eu acredito, eu tenho que praticar.
e o praticando eu vou me tornar melhor. Então eu publico coisas boas para me forçar nesse processo de aprendizado e desenvolvimento. E aí eu vi uma publicação de um dos nossos trabalhadores que está fazendo uma viagem para um programa muito interessante, Fraternidade Sem Fronteira, o Henrique, que ele estava em um determinado país da África e lá refugiados, pessoas vindas de outros países de poucos recursos, né, mas trabalhando com imensa alegria, mas com muita dificuldade. E aí quando a gente pensa que nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados e tendo quase 3 vezes ou mais isso no plano espiritual, querendo reencarnar, e se as famílias hoje, nos países desenvolvidos, têm poucos filhos, optam por ter poucos filhos, para poder dar condições e recursos de educação e atenção diferente do que era lá atrás, né, nos nossos ancestrais que tinham 15, 20, 25 filhos. Hoje em dia se tem 1, 2, 3 no máximo, na média, tá? Então, se nós somos 3 vezes mais essa quantidade de espírito desencarnado do que encarnado, precisando reencarnar, precisando passar por esse processo evolutivo, onde é que concentra hoje a maior quantidade de espíritos que a família é maior que a família dos países desenvolvidos? São os países subdesenvolvidos, e muitos deles bastante subdesenvolvidos, bastante carentes, necessitados de nossas atenções, necessitados de nossos apoios, tá? E tem muitas formas de a gente apoiá-los. Eles realmente precisam, muita gente, como uma grande família universal, nós temos esse compromisso, tá, gente? É importante. Então, assim, não é desmérito nascer numa família que não tem recursos, mas é óbvio que não ter os recursos necessários para uma alimentação, para uma educação, termina tornando a nossa prova um pouco mais difícil, ele aumenta o grau de dificuldade. E o que é que eu quero dizer com isso? Tá? Tudo é digno, mas vamos aproveitar ao máximo a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, que nós estamos encarnados nesse momento, numa fase de transição planetária, para que a gente possa voltar para a erraticidade, se elevando um pouquinho mais. E aí, cada vez mais, a gente vai estruturando o nosso padrão, a nossa consciência, e as provas elas vão se ajustando a esse crescimento. Como Jesus disse, meu caminho é pelo amor e pela dor, né? Então, escolhemos, por favor, o caminho do amor. Então, vamos aproveitar, pessoal, vamos aproveitar essa reencarnação para que a gente possa ter um pouco mais de aprendizado, mas em condições mais favoráveis, porque a gente não sabe em que condição nós vamos encontrar, né, para que toda essa quantidade de espíritos possa reencarnar. Não é desmérito nenhum, pelo contrário. Apenas quando você vai para uma estrutura de família que tem pouco recurso, se torna mais difícil, né, aumenta o grau de dificuldade para a gente cumprir a nossa missão de evolução, tá certo? Então, assim, é mais uma chamada de atenção para que a gente perceba que essa oportunidade que está agora, né, que é uma oportunidade de vivenciar novas experiências, né, da gente poder conquistar esse grau evolutivo e seja feito da melhor forma possível, tá? E aí, assim, como é que é esse processo reencarnatório, né? Como é que é essa escolha, né? Já que tem 8 bilhões encarnados, 3 vezes ou mais de espíritos encarnados, como é que é feita essa escolha? Quando a gente está num grau, certo, intelecto moral, de consciência, a gente pede, a gente solicita a oportunidade reencarnatória aos governadores planetários para que a gente possa reencarnar mediante cada missão. A gente tem muita coisa para evoluir e cada reencarnação são partes de processos evolutivos que a gente precisa cumprir. A gente não cumpre tudo de uma vez, a gente não aguentaria, é muita coisa para desenvolver. E uma encarnação só, pequena, diante do infinito, não daria conta para a gente resolver tudo isso. Então, se a gente tem um espírito bom, a gente roga a Deus, a gente pede essa oportunidade para que a gente reencarne, certo? E através, como eu falei, do domínio da vontade, que a gente consiga exercer, certo? Através do nosso trabalho, do nosso esforço, transformando nossos instintos em sentimentos, né? Através desse domínio da vontade. O que é esse domínio da vontade? Por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a um vício, e ela sabe disso, ela sabe que prejudica, certo? Se ela se entrega, ela perde o domínio da vontade. Mas se ela não se entrega e ela se mantém firme, soberana sobre aquela tendência física, moral, certo? É o domínio da vontade. Tá? A gente sabe que
Existem caminhos certos e errados. Na infância do conhecimento, na infância da moral, a gente às vezes pega esse caminho errado. Mas se eu tenho domínio da vontade, eu sei que aquilo é errado, porque no íntimo nós temos a essência divina, gente. Nós somos filhos do grande Criador. Então nós sabemos quando é certo e quando é errado. E se a gente tem um domínio dessa vontade, a gente não vai pegar esse caminho. A gente vai pegar o caminho do aprendizado, o caminho do amor. Certo? Então, se é um espírito bom, a gente vai rogar, vai pedir, vai vir e vamos reestruturar esse caminho através do trabalho e através das transformações dos instintos e sentimentos. Mas, e se ele for um espírito rebelde, se ele for um espírito pouco avançado, um espírito maligno que não queira reencarnar, certo? Aí veja só, veja que interessante. No primeiro exemplo, eu tenho um livre-arbítrio, tá? Onde eu escolho, onde eu peço a oportunidade reencarnatória. Nesse segundo, não. Por quê? Porque ele não quer reencarnar, ele é rebelde, né? Ele está pululando ali, vivenciando as experiências no plano espiritual, e aí não quer reencarnar, porque ele sabe que se vir para cá, vai passar pelos processos da carne, da matéria, nessa densificação, vai perder um pouco da memória. A gente vai falar rapidamente daqui a pouquinho sobre isso. E aí o que acontece? A espiritualidade, a regência maior, certo? Traça para este um plano reencarnatório, né? Então ele não escolhe, ele não ajusta o plano dele com os regentes. Ele é encarnado, ele é colocado para esse reencarne através dessa regência divina, certo? Que traça os objetivos e fica sob a supervisão, tá? Dando as condições necessárias para que ele evolua. Obviamente, alguns permanecem no padrão e são necessárias várias reencarnações para que ele vá evoluindo, chegue a ter um estado de consciência de qual ele aprende e aí ele vai para o outro estágio, tá? Onde ele pode escolher, ele pode tratar, né? Ele pode pedir para que as provas dele sejam desse ou daquele tipo e a regência vai fazer essa avaliação. Mas nessa outra fase não, tá? Entendido? Isso tudo que eu estou falando, todo esse trabalho de hoje é baseado em cima de perguntas que foram feitas de junho do ano passado para cá. Eu fiz uma compilação dessas perguntas ligadas a essa temática e trouxe hoje esse material. Outras perguntas eu separei para outras lives de outras temáticas, tá certo? Licença. E aí ele vem, né? Ou vem porque ele pediu e negociou, acordou o processo dele, ou ele vem, né, por uma colocação, por uma inserção do espírito para o desenvolvimento através desses mentores. E aí outras perguntas que as pessoas fizeram foi, sim, e quando a gente vem, qual a diferença de prova e de expiação? Expiação são situações que nós vivenciamos para que a gente possa reparar as coisas que nós fizemos de errado, ou mal feito, ou de forma incompleta no passado, certo? Seja ele distante ou já nesta reencarnação. Então isso são expiações, são experiências, certo? Que a gente programa pedagogicamente para passar por elas, para que a gente desenvolva os nossos sentidos, as nossas percepções, né? Os nossos sentimentos, a gente se eleve através dessas experiências. Então aí eu já digo que não existe castigo, eu já desmistifico o castigo, eu já elimino o castigo. Deus não castiga, não existe essa parada de castigo. Castigo era a dominância de algumas religiões que puseram medo para poder dominar. O medo não faz com que você domine o grupo, não é verdade? A partir do momento que eu tenho medo, eu me resguardo ali, eu me isolo, eu não questiono, eu obedeço, né? Eu sou subjugado. Então, acabou com isso. A gente tem que ter a consciência que nosso Pai Maior, ele é amor em essência. Então, sendo amor em essência, não existe castigo. Tudo que acontece com a gente, certo? Seja bom ou ruim, é fruto das nossas experiências, das nossas necessidades, nessa pedagogia que eu falo tanto, pedagogia divina do processo evolutivo. Então, se tem coisas boas acontecendo, faz parte da nossa frequência atingida. Se tem coisas que ainda nos doem, é porque está chamando a atenção para que a gente olhe para aquele aspecto e a gente possa ressignificar, que a gente possa modificar e entrar num outro padrão, tá certo? Expiação é isso. O que são as provas? Um grande exemplo, prova de colégio. A gente estuda, chega em um determinado período a gente faz uma prova para nos testar, para saber se aquelas vivências que nos foram dadas para o aprendizado, ela está sendo cumprida. Então, de tempo em tempo,
essas provas ocorrem, certo? Ela pode ser mais ou menos tempo, em mais ou menos tempo, mais em quantidades ou menos em quantidade, de acordo com a certeza do aprendizado. Porque como não há castigo, não há punição. Então, se a regência divina que nos monitora o tempo inteiro percebe o nosso processo evolutivo, o que é que ele faz? Pronto, ele já aprendeu. Vou botar uma provazinha aqui, hoje mais difícil. Opa, passou pela prova. Amanhã vou botar uma prova mediana. Vamos ver se ele cai. Não, passou. Mais na frente, uma outra prova, mais levezinha. E aí vão se extinguindo as provas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo. Não é linearmente assim, obviamente, mas é uma forma de exemplificar, né, essa perspectiva da prova. Tá? Então, a prova é para ver se a gente aprendeu a lição. E tem uma outra classe que não foi perguntada, mas a gente precisa informar, que é a que eu já falei nesse instante, que é a missão. Então a gente vem por expiação, por prova ou por missão. Missão, são espíritos já estão elevados, já passaram pelas expiações e as provas, já têm elevado sua consciência, já tem um padrão moral e intelectual ascendente, né, que ele vem só por missão. Ou, tá, como eu falei, para ajudar pessoas, famílias, cidades, planeta, certo? Ou, né, ele vai, como é que se diz, ajustar determinados processos que ocorrem na encarnação do outro. A exemplo, Jesus. Jesus veio como missão, né, uma grande missão planetária. Ele modificou a vida de todos nós, pelo menos todos aqueles que acreditam a Jesus tudo aquilo que ele nos ofertou de conhecimento. Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec, né? Falecimento dele hoje, aniversário de falecimento, em 31 de março de 1869. Veja que missão, né? Apresentar para nós, através de uma pedagogia inteligentíssima, a nossa codificação. Chico Xavier, São Francisco de Assis e tantas outras pessoas que a gente não sabe os nomes, mas que a gente muitas vezes convive, que estão ao nosso redor e nos serve como anjos. Na verdade, a gente não tem aquelas pessoas que a gente considera como anjo, que vem aqui nos ajudar, um marido que vem ajudar uma esposa que vem ajudar um marido, um filho que vem trazer um processo evolutivo para dentro da família, não é verdade? Ou a mãe que vem trazer filhos que precisam passar por um novo aprendizado. Ou seja, a gente está aí rodeado o tempo todo de anjos para que nos auxilie esse processo evolutivo. Aí a pessoa faz, mas Márcio, eu não me lembro. Graças a Deus a gente não lembra. O esquecimento do passado, ele é um presente da sabedoria divina, do mesmo jeito que é o livre-arbítrio. O esquecimento do passado, ele é a oportunidade de que a gente, vamos dizer assim, com a consciência tranquila, sem a memória dos fatos ocorridos no passado, possamos ter uma nova oportunidade de convívio e crescermos em harmonia juntos. Imagina só, um ser que fez mal a outro ser, e os dois reencarnam na mesma família, eles sabendo que um fez mal ao outro. Como seria essa relação? Já seria conturbada. Então Deus é tão magnífico, tão misericordioso, que aí, deixa eu tirar essa memóriazinha aqui, tá? Para que esses dois convivam, e quando ele voltar para o plano espiritual, que ele recobra a memória, né? E esse recobrar vai muito do processo evolutivo também. E veja como conta tudo isso. Porque se ele ainda está numa qualidade moral de baixa frequência, ele não recobra tudo, né? Porque ainda está na pedagogia do aprendizado. A erraticidade ainda é um processo onde ele está lá aprendendo. Lembra que eu falei? Então, quando eu suprimo essa informação, ele convive junto, e quando ele volta para o plano espiritual, ele olha um para o outro, faz, poxa, você fez mal, mas nessa vida a gente se deu tão bem, vou perdoar. Fica mais fácil o perdão. Não é isso? Então esse é o grande mérito do esquecimento do passado. Agora, o esquecimento ele não é absoluto. A gente, durante o sono, tá? Nós temos a oportunidade do desdobramento, e a gente vai recobrar parte dessas informações, e o volume de recobrar também tem a ver com o nosso processo evolutivo, de enquanto a gente se encontra maduro para ter acesso a essas informações, maduro moral e intelectualmente, tá? E a gente vai lá no desdobramento, a gente lembra disso, reforça a necessidade desse acordo que nós fizemos para reencarnar, o propósito para reencarnar, e aí a gente volta e dá continuidade a esse aprendizado. Outras coisas também, uma pessoa que tem
uma mediunidade muito ostensiva, que consegue acessar a memória cósmica, ele consegue recobrar, né? Os desdobramentos, quando são conscientes, ele volta recobrando. Então, esse esquecimento não é absoluto, tá? Ele é mediante ao grau de atingimento, certo? E maturidade moral e intelectual que nós conquistamos, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. E o que é uma obsessão? Tá? A obsessão, como a palavra fala, obsediamento, obsedar, é uma ação persistente de um espírito mau, né? Encarnado ou desencarnado, exercendo um ato maléfico sobre outro. Tá? Ele é sempre praticado por um espírito inferiores moralmente, certo? Porque intelectualmente existem espíritos muito inteligentes, muito mais inteligentes do que nós, certo? Com todo respeito, mas que moralmente não está desenvolvido. E aí ele usa daquela inteligência a serviço do mal, infelizmente, porque é a condição que ele se encontra naquele momento. Mas ainda assim faz parte de uma pedagogia de aprendizado, porque nada acontece por acaso. Eita, aconteceu um caso infortuito comigo. Meu Deus, por que isso aconteceu? Primeira coisa, paremos de perguntar por que as coisas acontecem e passemos a perguntar para que a coisa acontece. Porque o porquê, a gente não está questionando a essência, o motivo, a utilidade daquilo. A gente está meio que se vitimizando. Mas quando a gente vai para para que aquilo acontece, aí sim a gente começa a ter consciência sobre o motivo, sobre a proposta, o propósito de Deus para as nossas vidas. Ah, meu Deus, mas essa vida eu faço tudo tão certinho, aconteceu essa coisa errada. Mas lembre-se, nós não somos uma vida encarnada, nós somos espíritos encarnados e vivências reencarnatórias. Entender isso, gente, e entender que Deus é amor em essência, ele esclarece a maioria das grandes problemáticas do ser humano. Reflitam, tudo que vocês têm enquanto dúvida, a partir do momento que você tem consciência disso, clareia-se por muito, certo? Todas essas dúvidas, e a gente passa a ter uma perspectiva de percepção de vida diferenciada. E aí, assim, isso é obsessão, né? É essa ação persistente de um espírito sobre outro. E influências espirituais, Márcio, é a mesma coisa que obsessão? Não. Influência espiritual, inclusive tem no Livro dos Espíritos, pergunta 459, certo? Onde a espiritualidade afirma Kardec que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Veja só, nós somos influenciados cotidianamente muito mais do que imaginamos. Seja por espíritos bons, seja por espíritos contrários. Sim, e como é que isso ocorre? Tá? Daqui a pouco eu explico. Mas influência espiritual são esses seres espirituais que estão conosco, certo? Ao nosso redor, nos conduzindo, nos inspirando ou nos tentando tirar de um eixo de crescimento, tá certo? E companhias espirituais, foi outra pergunta interessante. Mas qual a diferença de influência espiritual para companhia espiritual? A influência é o ato que eles exercem sobre nós. A companhia são eles junto com nós, tá? E a persistência ou a qualidade vai mediante a qualidade do nosso pensamento, a qualidade da nossa emoção, a qualidade da nossa vibração, certo? Então, assim, o processo de obsediamento, eu costumo dizer que ele é para um entendimento, tá? Para facilitar o entendimento. Ele ocorre por dois principais fatores. O primeiro é karmático, débitos karmáticos, ou seja, fatos ocorridos em outras encarnações, ou já nessa encarnação, ou por associação vibracional. Opa, associação vibracional, que é a presença de espíritos semelhantes ao meu padrão vibratório. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo, certo? Isso tudo é uma frequência vibratória, isso gera uma frequência vibratória, nosso usado. Pensamento é energia, palavra é energia, atitude é energia, é ação. Então essa frequência, se o espírito tem uma semelhança com essa frequência, a gente se junta, certo? Os simpatos se atraem. Então a gente tem que ter muito cuidado, primeiramente aqui, que é onde começa tudo, o pensamento. Depois, os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas atitudes. Quando é que eu estou equilibrado, Márcio? Quando eu penso, eu falo, eu sinto e eu ajo, eu atuo dentro do mesmo princípio, e que ele seja bom, né? Lógico, senão ele está em desequilíbrio, tá? Então, karmático é questões que nós fizemos no passado, débitos lá de trás,
tá? Que a gente vem trazendo de uma história reencarnatória para outra, certo? E o espírito da qual a gente, né, o ser da qual nós tivemos um ato, vamos dizer assim, desleal, um ato mau lá na outra vida, ele não nos perdoando, ele se acha no direito de cobrar essa dívida e aí vai nos perseguir. Ele pode estar desencarnado nos perseguindo ou ele pode estar encarnado nos perseguindo, porque o processo obsessivo, o obsediamento, ele ocorre de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, espírito obsediando espírito, tá? De desencarnado para encarnado, certo? Obsessão recíproca e auto-obsessão. Porque se a gente for pensar que o débito karmático foi uma atitude que eu fiz lá atrás, isso tem uma frequência, e a associação dessa vibração é uma frequência, então, todo o processo obsessivo começa com uma auto-obsessão, ou seja, eu não fui vigilante o suficiente, eu não tive a conduta necessária e caí, certo? Numa atitude que não foi bacana, gerando um mal-estar, gerando algo de muito ruim, né? Então eu gerei uma vibração contrária, uma vibração negativa, e aí eu atraio esses irmãos, certo? Porque muitas vezes, gente, o processo obsessivo, ele não é só por débito, como eu falei, a associação vibratória. Por exemplo, eu vibro na raiva, certo? Eu vibro no ciúme, eu vibro no medo, né? Que tipo de espíritos eu vou atrair para junto de mim? Espírito de mesma frequência. Então vão vir para junto de mim raiva, espírito com raiva, raivosos, espíritos medrosos, ou que vão amedrontar, né? vão entrar nessa sintonia para nos prejudicar ainda mais, espíritos, né, de baixa frequência vibratória, tá? E da mesma forma, quando eu aumento a vibração, eu atraio a proteção, porque eu vou estar ao redor e com mais facilidade da acessibilidade desses espíritos mentores, porque é difícil um espírito elevado, mais sutil, entrar num padrão vibratório mais denso, exerce um esforço muito grande. A gente vai falar sobre isso aqui em outras lives, tá? Porque são temas que vão entrando em temas que são bastante interessantes, mas requer um nível de explicação qualificada, para não gerar tanta dúvida, né? Ou não aumentar as dúvidas que já existem. Então, assim, o processo de obsediamento, ele sempre, né, a maioria das vezes, ele vai participar, vai principiar de um ato nosso, de uma falta de vigilância nossa, certo? E aí, assim, existem vários tipos de processo de obsediamento. Processo obsessivo, ação obsessiva. Ela começa simples, certo? Eu vou explicar daqui a pouco. Fascinação e subjugação são gradação, né, das obsessões. Tem um vampirismo, né, que são entidades que colam em nós. Às vezes a gente está na rua, a gente vai fazer um passeio, mas a gente se estressou na rua com o carro, a gente se estressou na fila do restaurante, a gente se estressou com barulho, porque a gente não está bem, o mundo está acontecendo e a gente só está vinculado a coisas ruins, né? Ou essas coisas ruins se vinculam a nós em função desse nosso padrão. E aí eu vou nessa simbiose, né? E aí eu atraio esses espíritos que estão na rua, estão perdidos, né? Muitas vezes nem sabem que estão desencarnados, mas vê a sintonia e colam na gente. E aí passa a sugar nossa energia. Isso é um processo de vampirização. Depois eu explico com mais qualificação esses processos. Síndrome de aparelhos parasitas no corpo astral. Foi outra pergunta. Mas como é que funciona isso? Isso também, quando eu for falar de vampirização em uma outra aula. Tá? Outra aula não, desculpa, outra conversa. A aula a gente faz lá no Quinta de Luz. Aqui é bate-papo. Quando eu for falar, a gente amplia mais essa perspectiva de informação. Mas perguntaram, existe? E como é isso? Existe sim. Veja só. Não existem implantes que as pessoas fazem, né, com chip para contraceptivo, não tem, fisicamente não tem, aqueles chips que as mulheres usam, né, para regulação, né, conceptiva. Não tem chip de beleza agora, né, é uma moda que tem aí agora, eu vi na internet que as pessoas estão usando, que controlam uma série de coisas aí, que eu ainda não domino, então não vou falar, mas eu só quero trazer que existem esses chips físicos. Tem chips neurológicos que ajudam as pessoas
a melhorar a sua capacidade neurológica. Algumas doenças são suprimidas a partir da utilização desses chips. Tá? Existe o Neuralink, que é lá do Elon Musk, né? Que é um chip que vai fazer com que o ser humano, através da mentalização, ele acesse o computador, tá? E ele troque, ele não precisa mais teclar. A partir da movimentação do pensamento, ele exerce o controle sobre a máquina. Tá? Isso é muito bom para quem tem limitações, mas a gente tem que ter um certo cuidado sobre isso, tá certo? Então, assim, do mesmo jeito que existem esses chips na fisicalidade, e ora, se o plano espiritual é muito mais evoluído que nós, obviamente tem esses chips também lá. E eles são colocados tanto de forma benéfica para regular dentro do nosso campo áurico, tá? Eles são colocados ali para regular a saúde, regular condutas, certo? Da mesma forma, quando são utilizados pelos nossos obsessores, eles são feitos para nos atrapalhar, certo? Desde uma simples obsessão, uma fascinação e uma subjugação, que eu vou explicar daqui a pouco. Uma coisa interessante também que mandaram lá, sobre arquepadias. Arquepadias, é isso mesmo. O que são arquepadias? São magias feitas em milhares de anos atrás, tá? Em muitas centenas de anos atrás, aonde magos, né, que mexiam realmente com energia, com magia, faziam coisas boas e ruins, né? As boas, obviamente, ajudaram o mundo a prosperar, as ruins prejudicaram muita gente. E como é um fluxo de energia que fica gravado na nossa história cósmica, no nosso campo vibratório, certo? De uma encarnação para outra pode haver os resquícios, pode, tá? Não estou dizendo que há, mas pode haver os resquícios. E aí isso passa por um processo, né, de desobsessão num centro espírita sério, como é o Quinta de Luz, que a gente faz uma análise, a gente faz uma avaliação e faz um tratamento, tá? Então isso ocorre também, tá certo? Perguntar também sobre Goécia, né? Porque Goécia é magia negra, né? Com a influência disso na vida das pessoas, imensa. Agora, tudo isso só encontra oportunidade de entrar e prejudicar se você está invigilante. Porque veja, se você faz um acordo divino, né, na erraticidade, para reencarnar pedindo uma oportunidade de aprendizado, tudo isso é modulado, tá certo? Então, se você vem e você se compromete e você vai dominando seus instintos, você vai dominando sua vontade, você vai evoluindo na sua consciência, na moral e no intelecto, os protetores eles vão agir, porque como eu falei, não existe castigo, existe uma pedagogia para que a gente possa nos desenvolver. Então, todas essas ações, macumba, como colocaram, Goécia, arquepadias, tudo isso são energias, certo? Que de verdade existe, certo? Só que a energia é por bem ou por mal. Eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro na mão de alguém que produz caridade, ele é maravilhoso. O dinheiro na mão de alguém que produz o mal, ele é maléfico. Então não é o dinheiro, certo? É a sua qualidade intelecto-moral. Do mesmo jeito a energia, certo? Ela não é boa ou ruim, é você, certo? Que utiliza conforme os teus princípios o recurso das energias, tá certo? Deixa eu olhar aqui que o tempo passa muito rápido, certo? Então assim, nessa gradação do simples, da fascinação e da subjugação, que é o que a gente costuma colocar, né, com mais proeminência para o aprendizado inicial. E aí, gente, eu recomendo demais que vocês leiam o Livro dos Espíritos, tá? Que tem muita informação, certo? Muita informação sobre isso, tá? O Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Justiça Divina, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? São livros da codificação que trazem com mais profundidade. Aí vocês podem estudar e se tiver dúvida, manda pra gente que a gente vai explicando e vai subindo o sarrafo do nível da informação, tá? Então, na gradação, nunca é já pela subjugação. Ele sempre começa pelo simples, né? E vai crescendo conforme essa simbiose, onde ele vai encontrando essa ressonância dentro do espírito que está sendo obsediado. Ela começa a partir de uma ideia fixa de um espírito sobre outro, certo? Vai criando laços ao povo, vai observando aquele ser que está ali,
né? No nosso, vai observando o nosso cotidiano, eles vão aqui com a gente, observando, e conforme as brechas que a gente vai dando, ou seja, os vacilos que a gente vai dando, eles vão impuntando essa frequência, essa sintonia, certo? Deixa eu tomar água aqui, licença. Tem duas perguntas. Tem duas perguntas, filho? Duas. Ah, mandou pra cá? Mandei? Ah, ótimo, obrigado. Nada. Faltam 15 minutos. Tá bom, obrigado. Nada. Aí isso vai crescendo, você não vai aprendendo, continua ainda nessa sintonia, então do que era simples já vai para uma fascinação. O que é a fascinação? A fascinação é uma ilusão produzida pelo agente obsessor sobre você, que faz você às vezes tomar atitudes, você conduzir sua vida de uma forma que você nem percebe, as pessoas ao redor, todo mundo percebe que você está fazendo besteira, né, que você está conduzindo sua vida de uma forma completamente descompensada, mas você acha que está certo, porque ele lhe fascinou, ele atua, certo, através da influência mental em você, e aquilo para você passa a ser uma verdade, uma coisa coerente, e que é totalmente incoerente, e isso faz com que aconteçam alguns fatores, até de prejudicar, né, a nossa vida em vários fatores. Porque imagina, você está num ambiente produtivo, no trabalho, e você começa a reclamar demais, falar mal das pessoas, né? E às vezes você diz assim, poxa, eu estou falando mal por quê? Eu nem tenho nada contra aquela pessoa, e nem é para a gente ter, né? Até porque existe o perdão. Existem escolhas também de caminhos onde a gente deve estar ou não deve estar. Mas às vezes a gente entra nessa sintonia, nessa frequência, e passa, certo, a ser conduzido por isso e nem sabe por quê. Já é a fascinação entrando. Já é ele nos conduzindo para atos que são contrários. Por isso a necessidade de vigiar o pensamento, que é onde começa tudo, o sentimento, a fala, que é a ação, né, as nossas emoções em relação às coisas. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Só vão conseguir se a gente der brecha. Se a gente não der brecha, chama a proteção e a gente segue em frente. E a subjugação é quando, depois da fascinação simples, né, daquela ideia fixa que vai criando uma sintonia, um intercâmbio mental, que vem a fascinação, que ele passa a nos induzir, ele vai se apodera praticamente sobre a nossa vontade, né? Aí é de um grau bastante elevado, tá certo? E aí, de fato, se ele atua no campo da moral, ele constrange a vítima de uma forma que ele paralisa a vontade da vítima e faz com que ela tome resoluções muitas vezes absurdas, como uma tentativa de você se suicidar, de você se prejudicar, né? De você se mutilar, de você brigar na rua com pessoas que você não sabe nem porque está brigando, tá? E se ele atua na estrutura física, mais ainda, fisicamente já está dizendo, então ele atua nos órgãos, ele atua nos movimentos, e aí, cara, é um processo bastante complicado, que para modificar isso, o que é que a gente precisa fazer, certo? Eu vou chegar já nisso, tá? Então, quais são as consequências de tudo isso? A gente termina agindo com atitudes inadmissíveis ao bom senso, quando existe essa obsessão, adoecimento de órgãos, né? Porque essa subjugação ele interfere diretamente nos órgãos, tá? Descontroles psíquicos de menor a maior grau, e aí, por desconhecimento das leis que regem, certo, a frequência vibratória, o processo espiritual, existem muitos doentes que estão em certos locais de controle que estão obsediados e não estão doentes, tá? Isso a gente já vê muito, a gente trata muito isso lá no Quinta de Luz, né? É muito interessante isso, então a gente precisa ter muito cuidado, por isso que se informar, né, compreender tudo isso, essa ciência, tá? Esse braço da doutrina que é a ciência, certo? É importante porque a gente aprende a ter uma leitura sobre os fatos, tá certo? Outra questão de consequência, o domínio completo de um espírito sobre outro, certo? Gerando crimes, gerando dissensões de níveis gravíssimos, tá? Viciações de todos os tipos, então muitas vezes eles começam com ciúmes, certo? Poxa, ciúme, o que é o ciúme? O ciúme é dominância de uma vontade sobre a vontade de outro ser, é não respeitar a vontade do outro. A gente não tem que obrigar ninguém a fazer nada, a gente tem que se obrigar a ser melhor. E se aquela outra pessoa não está em ressonância vibratória com você, você tem duas oportunidades. Ou procurar ajudá-la através de conselho, ajudá-la,
né? Motivá-la, mas a ação é do outro, certo? Ou você buscar outro caminho, continua ajudando, mas não precisa conviver. Então, ciúme, gente, pelo amor de Deus. Isso aí a gente tem que pôr um fim. Ciúme é insegurança, são processos pessoais, muita gente tem nada a ver com outra, a gente cria situações, a gente fantasia, a gente é inspirado, a gente vibra nessa frequência, e aí a gente é induzido por mais irmãos que tentam nos prejudicar, e a gente desconta muitas vezes em quem mais a gente ama e quem mais está nos apoiando. Então a gente tem que repensar isso. Então, compulsões alimentares muitas vezes são processos de influências espirituais, tá? Veja só, muitas vezes, não todas as vezes. Lembre-se sempre da nossa autorresponsabilidade, tá certo? A gente não pode simplesmente, eu estou comendo demais, eu estou com preguiça, eu estou isso, eu estou aquilo, é obsessão. Nananina, não. Lembrem-se, como eu falei, todo processo obsessivo começa com auto-obsessão. Então, sempre temos a nossa cota de responsabilidade, tá? A gente não pode atribuir só ao outro o nosso destino, de jeito nenhum. Então, para que o livre-arbítrio? Então, cadê a pedagogia divina? Cadê o amor em essência, que é nosso Deus? Vai nos abandonar? De jeito nenhum, né? Drogas aí, uso de drogas, né? Viciações por drogas, que eu abomino, de verdade, não julgo quem faz, mas julgo a droga, julgo quem produz isso, quem promove isso, porque lá na Quinta da Luz mesmo, a gente tem a oportunidade de auxiliar muita gente. E eu já vi, gente, nesses anos todos que eu estou lá, quantas famílias destruídas, quantas vidas perdidas por um usozinho disso daqui. Eu estou falando em meu nome, que eu verdadeiramente abomino esse tipo de ação. Então, quando eu vejo, eu quero ajudar, eu quero chegar junto, eu quero tirar aquela pessoa daquilo. Porque é um sentimento do bem que eu tenho dentro de mim para o meu semelhante. Indistintamente, se eu conheço ou não conheço. Tá? Mas, de fato, é uma coisa para mim, que quem me conhece sabe o quanto eu penso em relação a isso. Mas em relação às pessoas eu respeito, eu acolho, certo? E eu vou ajudar sempre, certo? Nunca recriminar. Acolher. A pessoa já está numa situação ruim e você ainda vai pisar, ainda vai criticar? Não. Acolha, transforme. Nós estamos aqui para isso, né? Para juntos, unidos, um ajudar o outro. Caridade, gente. Caridade. Tá? Então, compulsão alimentar, como eu falei, todas as questões sentimentais. Então, quando eu transito aí pela tristeza, quando eu transito pelo desânimo, quando eu transito pelo medo, quando eu transito por ideias negativas, ciúmes, maledicência, impaciência, quando eu trabalho numa empresa que eu reclamo muito do meu chefe, reclamo muito da minha empresa, e o que eu estou fazendo ali? Muda, né? Muda de lugar, não tem que estar reclamando. Eu fiz um contrato ali, certo? Mas você muda, vai buscar outra coisa melhor, se você puder. Às vezes a gente não pode, então resignação, porque nada acontece por acaso. Se a gente está ali, é porque a gente precisa experienciar alguma coisa, mas a gente não precisa viver sofrendo para sempre. Não, são escolhas. Inclusive, muitas vezes são colocadas isso no nosso caminho para a gente aprender a escolher, para a gente aprender a ter iniciativa. Então, em vez de reclamar, modifique, porque quando você reclama, você está se associando a uma frequência vibratória baixa. Quem você vai atrair para junto de você? Pessoas com a mesma frequência, certo? Do mesmo jeito que o contrário. O chefe que oprime um funcionário, certo? Porque está no poder, e frequência ele está emitindo. E lembre-se que são reencarnações. Uma hora você está numa condição, depois você vai precisar passar por um processo compensatório, e aí você vai vir como? Então não produzam sofrimento para a vida de vocês. E aonde a gente consegue não produzir? Através do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. Essa é a máxima, certo? E a gente inclui aí a caridade, para completar esse banho de luz, esse bálsamo de luz, tornar a vida da gente mais salutar, tá? Então na vida, no cotidiano, a gente tem que observar, certo? Que pensamentos, que sentimentos, que emoções eu tenho ao longo da minha vida, tá? E parar para ver se isso está contribuindo ou está destruindo um caminhar que poderia ser belíssimo, certo? E lembre-se, gente, reivindicar sempre é importante, reclamar não, certo? Reivindicar é válido, é querer modificar, é querer transformar algo melhor. Reclamar não, reclamar é um ato, certo? Do ego, que a Alexandra aí já falou muito disso, João já falou muito disso aí nas lives, quando traz sobre conduta, sobre comportamento. A gente vem abordando também, eu e Alex, na parte da ciência espírita, né, o que acontece quando o organismo da gente passa por todo esse processo.
Então, pessoal, a gente precisa realmente, tá, usar do nosso livre-arbítrio para que nossas escolhas possam se tornar em favorecimento do nosso processo evolutivo, tá certo? Então, Márcio, fizeram perguntas. Como eu faço para afastar um espírito obsessor? Afastar o espírito obsessor é você mudar a frequência. Lógico, a terapia da obsessão vai ajudar, então procure um centro espírita orientado que realize um trabalho de desobsessão séria, mas a mudança moral do paciente, certo? Através da evolução do intelecto, da informação, do conhecimento a respeito da temática e do autoconhecimento, sobretudo, faz você entrar numa nova frequência. E o espírito, eles não perdem tempo, eles vão tentar, viu? Vão tentar, mas se eles verem que não tem guarida, eles não vão perder energia, certo? Eles vão sair. Ah, Márcio, mas é um débito karmático, certo? A sua frequência vibratória, eu estou dizendo a você porque eu já presenciei diversos trabalhos desta forma. A sua frequência vibratória não está no seu campo. Quando você muda, você não muda a sua frequência passa a influenciar. Lembra que eu falei que é a influência espiritual, que pode ser de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, do mesmo jeito que o processo obsediativo? Então, quando você muda a sua frequência, você influencia positivamente esse ser. E vai chegar no momento que ele vai dizer, pô, o cara mudou, eu vou fazer mal onde só tem bem? Não. Aí começa, sabe, uma conjuntura de questionamentos. Lá na desobsessão, a gente não trata o paciente que vai. Nós tratamos o coletivo, né? Quem está obsediando e quem está sendo obsediado. Porque nós somos uma casa de amor, de acolhimento e caridade. E a gente entende que não existe o mal, existe uma conduta má, certo? Existe uma conduta que está em dissonância com o bem. E a gente acolhe todas essas consciências. Nós fazemos um trabalho de doutrinação de ambas as partes e aí cresce todos nós. Porque quem participa do trabalho é quem mais cresce. Porque é nas vivências que estão ao nosso redor que a gente também cresce. Eu não preciso passar por aquilo, eu não tenho o caminho do amor e da dor. Opa, se eu aprendi, não é o processo evolutivo, não é essa pedagogia, então se eu tenho acesso àquela informação, eu não vou cair naquela cilada, certo? Então lá a gente orienta a família do obsediado, certo? A prática do Evangelho no Lar, que nós temos todos os domingos às 9 horas da manhã, aqui no Instagram da Quinta de Luz, certo? Que é trazer luz para o nosso lar, para o nosso ambiente. Os passes, os tratamentos fluidoterápicos nos centros espíritas, a fluidificação da água, gente. Veja, é importante, nesse momento de pandemia, a fluidificação, como é um contato físico, né, material, ela está mais interssenciada, ela está mais, vamos dizer assim, para ficar entendida, melhor entendido, ela está mais potente, mais forte, né, a fluidificação da água. Porque como a gente está afastado um pouco desse trabalho mais presencial, a água fluidificada tomou uma força maior no nosso tratamento. Então a fluidificação da água é importantíssima, né? O estudo, para que a gente possa conhecer, e a coisa que a gente mais fala, certo? A prece. A prece, inclusive no estudo do magnetismo, tem lá, né, a espiritualidade dizendo, é o maior de todos os elementos magnéticos. Quando a gente faz uma prece sincera, que a gente pede apoio, nosso Pai Criador, o Pai, Ele entendeu, Ele nos dá o suporte necessário. Aquela máxima, faça por ti que eu te ajudarei. Então peça. É um movimento bonito, não é um movimento de humilhação, é de humildade, é de vontade de se modificar. Então peça a Deus que a ajuda chega. Pode ter certeza. Pode não resolver de imediato, porque às vezes a gente precisa passar por um processo de aprendizagem. Lembra a expiação, lembra das provas, mas vai nos fortalecer a nossa consciência para que a gente passe daquilo com menos dor, tá? Trabalho no bem, a caridade, então tudo isso, sabe? As psicoterapias, né, que existem, os cuidados médicos, quando já aquele processo obsessivo já chegou na pele, né, já está na carne, já adoeceu um órgão, então todos os recursos são necessários. Nós somos um ser integral, físico, mente, espírito, então a gente precisa cuidar de todo esse componente de uma forma integral. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Teve perguntas. Márcio, o propósito de vida seria igual à missão? Não. O propósito é algo maior. O propósito é a gente evoluir e chegar à angelitude. A missão é quando a gente já está num estado evolutivo alto que a gente vem ou para ajudar, certo? Ou vai para outros locais porque a gente já evoluiu. Mas a missão é, eu vou ajudar
ou uma pessoa, ou um núcleo familiar, ou uma cidade, um estado, um país, um planeta. Tá certo? Então, boa pergunta, viu? O propósito é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? Sereniza tua mente em prece, em meditação, que você vai saber. Você vai se sentir. O problema é que a gente dá muito mais tempo e atenção a tantas outras coisas, inclusive muitos excessos, né? Muitos excessos de TV, muitos excessos de coisas que às vezes não acrescenta, e onde a gente viria pôr as nossas energias, o nosso olhar, a gente põe pouco, que é dentro de nós, certo? Então a psicoterapia ajuda muito, todas elas, tá? As meditações, né? Tudo isso é importantíssimo. Deixa eu ver a outra pergunta. Quando você tem consciência de tudo, as coisas fluem. Veja, consciência é intelecto. E onde é que está a moral nisso tudo? Não basta ter consciência, tá? Eu preciso ter consciência, informação, e eu preciso praticar isso que eu conheço. Aí sim, quando isso está em harmonia, flui. Flui porque você mudou o padrão, né? Muitas vezes as pessoas vão lá no centro, aí faz, poxa, como as coisas melhoraram. Não foi o centro é só um local de acolhimento e de movimentação e transformação, onde existe obviamente uma ajuda, onde existe obviamente deixa eu baixar aqui, onde existe obviamente uma ação, né, em auxílio, seja através da informação, seja através dos tratamentos espirituais, que ajudam muito, certo? Mas muda porque você mudou. Porque quando a gente faz um tratamento, mas você sai de um centro, certo? E continua praticando as mesmas coisas, você não vai mudar seu padrão vibratório. E as coisas vão se repetir, vão continuar. Então, eu acho interessante que muitas vezes a pessoa faz, poxa, Márcio, eu terminei saí da sala da desobsessão tão bem, mas no final de semana eu percebi que as coisas retornaram. Aí, se você mudou seu pensamento, você mudou sua frequência, que a gente procura conversar com as pessoas, tá? A gente acolhe de verdade em todos os sentidos. Então, a gente pergunta e a pessoa faz, não, eu continuo agindo da mesma forma. Então, ressonância vibratória. Você continua vibrando naquele padrão e aí você vai atrair outros espíritos. Não mais aquele já foi até ajudado, já seguiu o caminho dele, já aceitou, né, o propósito, né, de vida dele, já entendeu tudo aquilo que está acontecendo com ele e ele seguiu e você não. Né? E aí vem outros espíritos que vão continuar te obsediando. Tá? Então, assim, eu vejo muita gente demorar na obsessão porque não muda o padrão vibratório. Né? Vibra na frequência do medo, vibra na frequência do problema e não vibra na frequência da solução, porque não quer abrir mão, certo? Do seu histórico de vida. Né? Então, gente, veja só, nós somos espíritos reencarnatórios, reencarnantes, certo? Em processos reencarnatórios. Você hoje pode ter a idade que tiver, 1, 5, 20, 80, você diz, eu já tenho tanto tempo, não vou mudar. Por que é que vai mudar? Não é tempo, a gente tem que entender que nós não somos esse ser encarnado, nós somos ser espiritual. Essa é uma das experiências reencarnatórias. Então a idade, sabe, não conta nisso. Porque você tem milhares de anos. Você não tem essa idade que você tem hoje nessa vida. Então, consciência, gente. A gente precisa mudar. Né? Tem aquela frase, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é uma condição de até loucura, né? Poxa, né? Como é que eu vou mudar as situações se eu continuo nos mesmos atos? Se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer diferente. Então, parar de olhar e vibrar no problema, certo? E entrar na resolutividade. Márcio, está pesado, pede ajuda. Por isso que nós somos convidados a conviver em sociedade, para que um ajude o outro. Eu só sei o que eu sei hoje porque muitos me ensinaram, muitos me deram a mão e eu sou grato demais a todos eles. E eu rezo por todos eles, certo? Então, assim, é isso. E olha que eu estou na condição ainda muito pequena, viu? Eu ainda tenho muito que melhorar, muito que me transformar. Eu só tenho um pouquinho de conhecimento. E aí, qual é o meu grande esforço? É pegar esse meu conhecimento, conforme a pergunta, e trazer ele para o campo da moral. Ou seja, o exercício desse meu conhecimento na minha prática do cotidiano. Então, é como eu trato dentro da minha casa as pessoas que eu convivo, como eu trato as pessoas dentro do meu trabalho, como eu trato as pessoas dentro da rua. Eu só trato bem quando eu tenho interesse, ou eu trato bem distintamente a qualquer um. Lembrando que, quando a gente detém essa informação que eu estou trazendo para vocês hoje, a gente muda completamente a nossa vida se a gente tiver o domínio da vontade, aquilo que eu já falei hoje várias vezes. Então, assim, o processo obsessivo, ele é isso. São as nossas frequências, as nossas escolhas, as nossas condutas. E aí a gente gera a aproximação dessas entidades, sejam por débito karmático, ou seja vibracional.
E qual o mais importante? O vibracional, porque eu mudei isso, eu mudo tudo. Porque Deus é amor. Eu repito isso incessantemente, para que a gente saia daquele paradigma, aquela coisa que foi construída arcaicamente em várias gerações e vem dizendo que tudo é prova e castigo. Isso não existe. Nosso Deus é um Deus de amor. Toda a nossa vida é um processo pedagógico para a nossa evolução. Nós fomos criados para a felicidade. E o quão rápido a gente vai chegar nela é o quão rápido a gente entender que nós somos espíritos. Entender que a gente está passando aqui por uma oportunidade de aprendizado. E se há muitos planetas de aprendizado, a gente vai ter tanta experiência ainda. Então, olha para a tua vida, olha para o teu pensamento, olha para as tuas atitudes, olha para os teus sentimentos, olha para o que tu fala, olha para o que tu faz e vê se está realmente em ressonância com o que você é, porque todos nós somos essência divina. Então essa é a grande alegria, sabe? E aí, como hoje é aniversário de desencarne de Allan Kardec, é que possamos todos nós vibrarmos, certo? Por esse planeta, para que a gente evolua, para que a gente ilumine esse planeta, né? E a gente consiga fazer de uma grande frequência vibratória positiva influenciações positivas. Porque todos nós somos influenciadores e somos influenciados. Magneticamente, porque nós somos antenas, que a gente o tempo todo capta, certo? Ideias que estão passando por aqui, certo? E você capta aquela ideia, se aquela ideia for boa, pegue ela e execute. Se ela for ruim, pegue ela e delete. Pense outra coisa. Mas massa, vem sempre uma ideia intermitente e ruim. Sabe o que você faz? É um exercício. Você gosta de praia? Pensa na praia, vá para a praia. Você gosta de música? Vai escutar uma boa música, uma música que lhe traga prazer. Você gosta de filme? Vai procurar assistir um bom filme. Não vai assistir porcaria para ficar alimentando. Porque a nossa mente, ela não distingue o que é verdade e o que é mentira. Veja que interessante. Quando a gente vê um filme de drama, a gente não fica, né, comovido, às vezes chora, mas não é uma fantasia, não é uma ficção. Por que a gente chora? Porque a mente não discerne. Então, cuidado com as coisas que você alimenta. Cuidado com a música que você escuta. Cuidado com as conversas que você promove. Né? Tem ambiente que eu vejo que está tão denso, eu me afasto e vou orar para aquelas pessoas. Porque duas coisas, eu não vou me contaminar, certo? E segundo, primeiro que eu detesto fofoca. Então, eu já não vou para ali. Não vou me contaminar, certo? Eu vou orar. Então, eu vou levar meu padrão vibratório. E ainda peço a Deus para abençoar aquelas pessoas. E o que é que eu colho com isso, certo? De uma forma bem tranquila, bem serena. Se eu planto aquela vibração volta. Do mesmo jeito, se eu planto uma energia negativa, essa energia negativa volta. Na verdade, nem volta. Até me perdoe a expressão. Se eu planto um padrão vibratório positivo, nós somos o padrão vibratório positivo. Então, nós só amplificamos. Ele volta porque ressoa, né? Ressonância. Vai lá e volta. Mas nós já estamos nesse padrão. E do mesmo jeito, se eu tiver no padrão negativo, eu já estou nele, vai bater e vai voltar. Porque ainda vai vir acumulado de lá, vai vir amplificado. Então o bem volta amplificado e o mal volta amplificado, certo? De uma forma bem simples para a gente estudar, então, para a gente entender. Então é isso, gente. A gente precisa olhar realmente para os nossos costumes, o segredo está no nosso cotidiano. A gente só não pode ser bom quando vai a uma igreja, um templo, um centro, né? um local onde a gente tem a conexão. Não, é no cotidiano, é no dia a dia, né? É nas expiações e nas provas que a gente vai transformar de verdade a nossa vida, que é algo melhor. Mentaliza, vai atrás, faz tua parte, ora e chega. Pode ter certeza que chega, uma hora chega, porque todos nós somos merecedores do bem e do bom, tá? O progresso intelectual e o progresso moral, conforme ele vai alavancando, a gente vai melhorando as sociedades, né? E quanto mais a gente vai encorpando, eu detesto fofoca também, somos dois. Então, quanto mais a gente encorpa esse padrão vibratório, certo? Mais a gente melhora a sociedade. Se a gente quer um mundo melhor, de fato, como diz a música, comecemos em nós. Controle do pensamento, controle do sentimento, das emoções, controle da ação, da fala e da atitude. E aí você vai respondendo as perguntas, certo? Não só afastar o espírito obsessor, mas você vai influenciar alguém bom, porque eu já vi em vários trabalhos, certo? E espíritos disseram assim: olha, eu tinha muita raiva dele, mas ele está se esforçando tanto, eu estou vendo tanta verdade que eu já estou me influenciando por ele e eu vou parar de importuná-lo, porque o espírito já entrou em processo evolutivo, porque você mudou sua frequência. Então aquele débito kármico, ou houve resolutividade. Eu não me lembro se foi Chico ou se foi Divaldo,
Foi Divaldo Franco, alguém que eu tenho muito respeito, carinho e gratidão. Divaldo, certa vez, com um espírito obsessor de outras encarnações, ele ajudou uma criança que estava necessitada, está lá na biografia dele, né? Ajudou uma criança necessitada, certo? E o espírito obsessor que estava acompanhando dele tinha sido mãe daquela criança, ou aquela criança tinha sido mãe dele, eu não lembro direito. Sabe o que aconteceu? O espírito obsessor chegou para Divaldo e disse: são 100 anos de obsessão, de obsediamento. A partir de hoje, porque você acolheu esse ser que para mim é importante, cessa aqui a minha obsessão. Então, muitas vezes não está relacionado diretamente nessa simbiose mento-magnética, tá? É a sua atitude da caridade, que às vezes você nem sabe, você ajuda ali um estranho, que para você acha que é estranho, mas as pessoas que aparecem na nossa vida têm um pra quê, não um porquê, tem um pra quê as pessoas cruzarem nossos caminhos. Porque tenho certeza, quanto mais a gente espalhar, certo? Esse tipo de atitude, esse tipo de postura, mais a gente beneficia o outro, beneficia todo o planeta. E as coisas entram no eixo. O processo evolutivo é isso. Você quer um mundo melhor? Faça esse mundo melhor. Deixa eu ver, apareceu alguma coisa aqui. O padre era espírito obsessor. Felipe, eu não entendi. Só li essa frase aqui, não entendi completo. Mas depois tu manda aí que a gente fala depois em outra live, tá? Em outra oportunidade da gente conversar. Então, assim, não fica nessa atrelada ao problema, né? Fica atrelada à solução, que é a tua autotransformação. Eu não estou dizendo para o Felipe, não, estou dizendo para todos nós, sobretudo para mim, porque quando a gente faz no Instagram live, a gente fica se vendo, né? Então é ótimo isso. É ruim porque eu gosto de gente, eu gosto de contato com gente, estou morrendo de saudade de muita gente que está aqui, né? Doido para dar um abraço, doido para rever. São pessoas que são muito caras para mim. Né? Mas quando a gente faz a live, a gente fica se vendo. E aí é bom, porque a gente fala para a gente mesmo, porque é quando a gente reforça o nosso conhecimento, é quando a gente reforça o nosso compromisso, né, em se transformar. E é massa essa sacação agora que eu tive agora. Eu olhando para mim, isso é massa, você está falando para você. Então cuidado com o que você pensa, Márcio. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, né? Cuidado com o que você se compromete. Mas, gente, de verdade, eu tenho tanta gente boa ao meu lado, sabe? Eu acho que Deus, eu tenho certeza, Deus é tão misericordioso comigo, é tão maravilhoso que Ele bota essas pessoas do meu lado para me ensinar. Uns através da dor, outros através do amor, mas ninguém está impune na minha vida, tudo tem um propósito, certo? Gratidão, gente, muito boa a conversa, já foi até demais, eu estou até estranhando não ter caído ainda a live, passou mais de 1 hora, né? O Instagram está sendo bonzinho conosco, então por favor curta, comente, compartilhe, né? Porque isso vai gerando interesse, né? Nesse binário aí, nesse robozinho aí, e vai mostrando que é algo bom que a gente está fazendo, e isso se propaga mais tempo, mais pessoas têm acesso. Então, se tudo isso que a gente está falando faz sentido para você, ajuda a gente nesse caminho, tá bom? E ó, o que precisar, o amigo aqui está à disposição de vocês, tudinho, de coração, para a gente trocar ideia, para a gente se ajudar, tá? Então, paz, luz, serenidade, é a coisa que eu mais peço a vocês. É que, ó, cuida daqui, que a gente vai ter uma jornada muito melhor. O ano ainda está no primeiro terço dele, né? Faltam ainda mais 3/4, né, do ano. Então a gente tem muita coisa boa para fazer nesse ano ainda. O ano está só começando. E o copo está meio cheio, não está meio vazio nunca. E vamos terminar de encher com muita luz e muito amor, tá bom? Gratidão, meus amigos. Obrigado por tudo. Valeu demais, certo? Se cuidem, se observem, autocuidado, autoconhecimento, se preservem, né? E vamos melhorar as nossas condições vibratórias para ajudar os 8 bilhões que estão encarnados e 3 vezes mais essa quantidade que estão desencarnados, que estão aí, ó, ao nosso redor, convivendo conosco todos os dias, né? Precisando disso e nos inspirando. Então que a gente esteja aberto a essas inspirações, as boas inspirações, e estejamos abertos também a fazer a nossa cota de participação. Beleza? Gratidão, paz e luz a todos, muito amor no coração e um bom resto de semana para vocês.